Feche seus olhos agora e tenta imaginar um mapa que leva de onde você está até o seu trabalho ou sua escola. Conseguiu criar isso? Você consegue imaginar como o nosso cérebro consegue criar esse mapa mental? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo eu vou falar sobre uma das funções mais interessantes do nosso cérebro, que é a memória espacial, explicando sobre 3 células distintas que atuam sobre essa memória espacial e como elas conseguem conectar entre si e criar esse mapa cognitivo ou mapa mental que a gente tem, que nos ajuda a nos localizarmos e a conseguir ter um certo senso de GPS. Em um vídeo aqui do canal que vai estar aparecendo na descrição, eu falei um pouquinho sobre a propriocepção, que é basicamente a capacidade do nosso corpo de conseguir encontrar onde estão nossos membros sem necessariamente precisar olhar eles, ou seja, é o nosso senso de nós mesmos, a nossa percepção de onde está o nosso corpo. Porém, essa memória espacial, ela integra uma outro tipo de função. Essa função está relacionada com a localização geoespacial, ou seja, agora não se trata do nosso corpo se localizar somente em si, mas localizar no espaço, no ambiente onde ele vive. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu pedir para você fechar os olhos agora e conseguir dizer aonde estão os objetos ao seu redor, você consegue dizer com uma certa certeza aonde eles estão e até mesmo em que distância que eles estão de você. E isso é feito porque a todo momento que a gente está vendo as coisas, ou seja, observando o nosso ambiente, essas células que constroem a memória espacial conseguem nos dar um senso de direção e de localização do nosso corpo no ambiente onde a gente está. Como eu disse, isso acontece porque diferentes células do nosso cérebro se integram numa circuitaria específica que é responsável pela criação da memória espacial. As duas principais estruturas que são responsáveis pela criação da memória espacial são o hipocampo e o córtex entorrinal. Essas duas estruturas têm neurônios específicos que são capazes de construir o que a gente chama de mapa cognitivo, ou seja, são capazes de construir a nossa geolocalização, são capazes de fazer com que a gente entenda um pouco melhor o nosso espaço e a relação do nosso corpo dentro desse espaço. Bem, mas a grande pergunta que fica é: como essas células conseguem se integrar e quais são as funções delas para que a gente de fato consiga construir esse mapa cognitivo? Bem, vou começar falando sobre uma das primeiras células que foram descobertas, que é a célula de lugar, ou também conhecida no inglês de place cells. A célula de lugar é um tipo de neurônio que fica no hipocampo, que é responsável por ser ativada conforme a gente explora o ambiente onde a gente está. Elas têm esse nome essencialmente porque cada neurônio, que são essas place cells, se ativam com base no local onde a gente está. Ou seja, se você está no seu quarto nesse exato momento, conforme você for andando sobre ele, diferentes place cells vão sendo ativadas que vão dar informações para a circuitaria como um todo, para construção desse mapa cognitivo. Os locais onde essas place cells se ativam são chamados de campos de lugar. Eu sei que parece um pouco complicado, mas essencialmente a informação que essas place cells precisam dar é a orientação de aonde você está no determinado ambiente, ou seja, é uma das partes da informação necessária para criar esse mapa cognitivo que vai nos orientar na exploração de qualquer lugar. O interessante é que essas place cells podem ser alteradas, por exemplo, pela ingestão de álcool. E é justamente por isso que é tão difícil se recordar como chegar em casa quando você sai bêbado de uma festa. Outra célula muito importante para a construção desse mapa cognitivo são as células de grid, que também são conhecidas como células de grade. Elas ficam no córtex entorrinal e são capazes de atuar justamente junto com as place cells para a construção desse mapa cognitivo. Essas células têm esse nome de células de grade porque é como se elas construíssem uma grade tridimensional do espaço onde a gente está. E em geral, elas se ativam com base naquela triangulação. Elas conseguem integrar e armazenar informações relacionadas à distância e à localização de objetos relacionados ao nosso corpo. Ou seja, o funcionamento dessas place cells, juntamente com as grid cells, conseguem dizer, por exemplo, o quão distante está o seu celular da sua mão, ou o quão distante está a porta da onde você está. Enfim, a localização dos objetos em relação ao seu corpo. O mais legal é que esses dois tipos de células precisam se atualizar
atualizar constantemente. Então o padrão de disparo delas podem se readaptar, pode ser modelado conforme a gente explora um novo ambiente. Os neurocientistas que estudaram essas células, que foi o Edward e a May-Britt Moser e o John O'Keefe, ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2014, por conseguirem fazer com que a gente conseguisse entender muito melhor esse GPS interno que o nosso cérebro tem. O que eu acho mais incrível é que a configuração do padrão de resposta dessas células nos leva a crer que a gente tem um sistema intuitivo de geometria euclidiana, que é basicamente aquela geometria de triângulos, retângulos e círculos que a gente vê na escola. Ou seja, de forma intuitiva, o nosso cérebro consegue trabalhar com essa geometria euclidiana para conseguir fazer com que haja a construção desse mapa cognitivo e conseguir determinar a distância de objetos, por exemplo. Por fim, outro tipo de célula que também atua em conjunto com essas duas para a construção do mapa cognitivo são as border cells, ou as células de borda. E como o próprio nome diz, elas são responsáveis por conseguir criar no nosso mapa mental as barreiras físicas que existem no mundo real. Ou seja, quando elas são ativadas, elas conseguem dar dentro desse mapa cognitivo a direção de quais barreiras que estamos enfrentando. Ou seja, por exemplo, uma barreira física como uma porta, uma janela, os móveis, uma parede, enfim, qualquer barreira que exista é percebida e integrada nessa circuitaria do mapa cognitivo através da atividade das border cells. Para finalizar, o que eu acho legal de perceber é que o nosso sistema nervoso central é bastante capaz de processar diversas informações diferentes e conseguir integrar para a construção de funções legais como esse mapa cognitivo. O que é legal de perceber é que sem essa circuitaria entre o hipocampo e o córtex setorrinal, nós seríamos incapazes de navegar no mundo onde a gente vive. Já imaginou você simplesmente sair de casa e não conseguir voltar porque você não sabe como voltar? Pois é, isso seria aterrador. E graças à nossa grande capacidade de construção do mapa cognitivo, a gente não precisa ter esse medo. Bem, se você conseguiu entender pelo menos um pouquinho sobre a memória espacial e como diferentes células constroem ela, eu peço para você que deixe seu like aqui embaixo e comente suas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdo de neurociência de uma forma simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!